Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Oi. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez e na dica desta semana eu não vou falar bem de uma dica, mas é uma questão que me costumam fazer com frequência. Eu vou falar sobre formas. Como estava a dizer, eu hoje vou falar sobre formas porque é uma questão que me colocam muitas vezes pelo Instagram, pelas redes sociais, por e-mail, nas aulas. Portanto, eu hoje vou-vos mostrar algumas das formas que eu uso com mais frequência. Vou, se eu me lembrar, mencionar os locais onde os comprei e vou-vos dizer mais ou menos como é que eu funciono com elas. Primeiramente, a maior parte dos bolos que eu cozo, eu cozo só com a resistência de baixo e com ventilação. Isto porque, normalmente, quando cozemos um bolo com a resistência de cima também ligada, isso faz aquela capazinha no topo do bolo, que dependendo do bolo que vocês estão a fazer, pode ser excelente como pode ser prejudicial. Normalmente, o que eu noto quando eu não uso a resistência de cima, ok, os bolos demoram um pouco mais a cozer, mas ficam mais fofinhos, mais úmidos e pronto, não ganham aquela capinha crocante no topo. Normalmente essa crocância provém do açúcar. No entanto, acho que vale a pena cozer bolos desta forma, precisamente pela questão da umidade, mantêm-se mais fofinhos, não secam tanto e é muito menos desperdício. Isto é o que para mim é mais importante. Por exemplo, se eu estiver a montar um bolo em camadas, enfim, agora não sei o que dizer. Normalmente, na montagem dos bolos em camadas, muitas das vezes aparam os topos dos bolos e deitam fora, ou é utilizado para fazer bolo no pote, ou cake pops, ou outra coisa qualquer. Nos meus bolos não há tanto esse desperdício. A única questão de eu aparar o topo só acontece se o bolo tiver crescido realmente de forma desnivelada, e aí, para ele ficar mais certinho, eu corto a parte que estiver mais alta fora, mas nem é bem um cortar, é um aparar. Portanto, depois de vos explicar como é que eu cozo os bolos, isto também é capaz de ser interessante vocês verem o vídeo que eu tenho no canal sobre temperaturas e sobre como saber se o bolo está pronto. É uma das dicas já de há umas semanas atrás. Eu vou começar por vos mostrar. Eu tenho aqui duas formas. Elas são, uma tem um tamanho standard e a outra é mais pequenina, só para terem noção do tamanho. Isto sou eu que estou a olhar para a minha própria imagem para ver o que estou a fazer. Estas formas, elas são, eu vou dizer que elas são de chapa, revestidas com, bom, por fora elas são pintadas, eu acredito que isto com o tempo vai sair, e por dentro é um metal que eu não arrisco colocar aqui nada sem untar a forma primeiro. Normalmente eu unto as formas com spray desmoldante, vocês já viram por aqui, mas há uma particularidade. Eu acho que estas formas, como o metal é mais fininho, o calor passa todo, até costumo explicar que ele faz assim, e é muito mais intenso, principalmente na parte que estiver mais próxima à resistência de baixo. O que eu costumo fazer quando cozo com este tipo de formas, já agora, estas formas são do Lidl e eu quero vos mostrar, tenho aqui esta, que ela tem sensivelmente 17 cm de diâmetro. É uma forma de fundo amovível, dá perfeitamente para fazer meia receita da maior parte dos bolos que eu faço. Alguns deles estão aqui no canal, portanto vocês têm meia receita, podem fazer meia receita do bolo de iogurte, do bolo de maçã, e é do mesmo material. Se bem que aqui esta parece-me ser mais fininha na base do que nas laterais. As laterais noto que são muito resistentes, muito semelhante a estas formas que eu tenho aqui. Com este tipo de formas, eu normalmente a grelha que está no forno tenho-a sempre a meio, mas regra geral com estas formas eu coloco um nível acima, de forma que não queime o bolo por baixo ou ganhe assim aquela película muito castanha e muito seca. Dito isto, eu tenho esta, que é também com um fundo falso. Ela já é um bocado velhota, porque eu trouxe-a da Inglaterra quando estava lá a morar. Eu comprei em Londres e não faço ideia onde, mas eu tenho a certeza que vocês em lojas de produtos para pastelaria ou lojas online que entreguem agora em casa, vocês conseguem comprar.
E esta aqui era um conjunto, se não me engano, de 4 formas de tamanhos diferentes, sendo que a maior é de 26 cm de diâmetro, esta eu penso que é de 22, mas isto também é aquela chapita. Aliás, esta aqui, o material é um bocadinho diferente, principalmente o revestimento das do Lidl. Comprei este conjunto no Borla, que agora tem outro nome, mas tem que se lavar com muito cuidado, porque senão isto risca com facilidade, começa a tinta toda a sair, começa a enferrujar e depois a única forma de usar estas formas é forrando com papel vegetal. Outra coisa é ter muito cuidado de não deixar cair, porque elas começam a perder a forma e aí vocês, quando tiverem bolos no forno, a massa pode começar a sair pelo fundo. Até agora ainda não me aconteceu, mas eu também não recorro a estas formas com frequência. É raro, na verdade. Isto para dizer o quê? Com esta forma é igual, eu subo a grelha um nível, às vezes 2, porque esta é bem mais fininha, portanto tem tendência a secar muito a base dos bolos e ficar castanho. Esta forma é muito parecida com uma que eu já tive do IKEA. O IKEA tem umas formas, um conjunto de formas, que eu acho que são duas. É uma tarteira e uma forma assim de aro amovível, em tom de castanho. De certeza que muitos de vocês já devem ter visto por lá. Eu já tive essa e acabei por deitar fora porque ela acabou por perder a forma. Além disso, começou a descascar e começou a enferrujar e etc. E, enfim, ficou velha. E eu, quando adquiri este conjunto, deitei essa fora e só guardei a tarteira, que até está aqui em cima, escondido por esta peça do levantar bolos, que também é do Lidl. O Lidl, volta e meia, tem coisas giras. Eles não me estão a pagar para estar a falar sobre isto, obviamente. Quero-vos falar sobre, para mim, aquelas que são as melhores formas para fazer bolos. Eu tenho esta já há muito tempo, ela é de 22 cm de diâmetro. Eu acho que a comprei numa loja de produtos para pastelaria. Portanto, talvez na Page El Pain, eu vou lá muitas vezes. Tenho esta de 16 cm, que esta tenho a certeza que foi lá. Comprei esta baixinha, que tem o tamanho standard de um bolo. E tenho uma que é também 16 cm de diâmetro, mas ela tem o dobro da altura. As formas de alumínio distribuem o calor de forma muito mais uniforme. Com estas formas eu deixo a grelha no meio, como se fazem em casa, etc. Pronto, aqui faço assim. A vantagem de fazer bolos com estas mais pequeninas é que eu consigo, por exemplo, com as pequeninas, coloco 4 bolinhos a cozer ao mesmo tempo no forno. Se for assim de 22 cm, já só consigo colocar 2, ou então posso colocar uma de 22 e 2 de 16 ou 17 cm. Atenção que normalmente nas lojas de pastelaria este tipo de produtos é mais caro. Entretanto, com o avançar dos anos, eu fui descobrindo, por exemplo, no de Borla, como agora já sabem tem outro nome, comprei esta foi super barata em comparação com as outras. Se calhar aquelas devo ter dado pai 10 euros cada uma, e esta eu paguei acho que 2 euros e tal, ou 3 euros e tal. E tenho esta, que comprei no recheio, que também é de 20, elas são todas de 22 cm e são todas de alumínio. Mas por acaso é engraçado porque esta também foi dentro do mesmo preço das do Borla, mas comprei no recheio. Só que pronto, a nível de oferta de formas, eles não têm muito por onde escolher. No de Borla vocês já têm mais opções. Eu tenho aqui mais algumas formas, mas eu não uso com muita frequência. Tenho aqui umas formas de queques que comprei na Page El Pain da Wilton. Esta também é do Lidl. Tenho estas também do Lidl, tenho esta do Continente, tenho esta que uso para pão de ló. Esta vou ter que perguntar à minha mãe porque ela não usava e eu trouxe de lá de casa. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que isto vos tenha dado alguma ajuda ou que tenha esclarecido alguma dúvida, principalmente àqueles que me mandaram mensagem a pedir para falar sobre este assunto. Se vocês tiverem alguma questão em relação a este assunto, vocês podem mandar mensagem. O meu Instagram é @bolinhosdojorge. Vocês podem mandar mensagem por lá, podem Vocês podem acompanhar lá o meu trabalho, os stories que eu faço, às vezes ponho lá umas coisas engraçadas. E já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like, deixem o vosso comentário, partilhem e acima de tudo subscrevam o vosso canal e eu vejo-vos para a semana. Muito obrigado, tchau!